Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Mais uma live da Jornada do Mediador Empreendedor. Muito contente de estar aqui de novo com vocês. Hoje nós temos uma convidada que eu gosto muito, uma querida, doutora Graziele Mello. Ela que tem a Clarificar Conflitos, né, lá de BH, mediadora avançada pelo ICF-ML, instrutora do CNJ, presidente da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem da OAB em Lagoa Santa, Minas Gerais. É uma empreendedora e vai estar aqui conosco. Boa noite, professor Guilherme, querido, tudo bem? Meu amigo Douglas, boa noite, um prazer enorme ter vocês aqui com a gente hoje. Então ela vai estar conversando com a gente sobre essa trajetória dela. Ela que é uma pessoa tão inspiradora, né? E uma guerreira e uma empreendedora aí da mediação. Eu estou muito feliz de recebê-la aqui, doutora Graziele. Ela já chegou. Vou chamar ela aqui, vou convidar ela aqui. Perguntas, que o bate-papo vai ser maravilhoso hoje. Ela já deve estar entrando. Oi, querida! Estou aqui tentando arrumar minha luz. Vá no seu tempo, não tem problema. Eu que agradeço, gente. Que alegria, que satisfação estar aqui com você. Nossa, que bom que você está Aí eu aqui, vou minha ficar só no linda. filtro aqui, ó, para dar uma. Ah! Oh, que bom você estar aqui. Elaine. Já tem um monte de gente bacana aqui Coisa entrando. boa, gente. Sejam bem-vindos. Doutor Douglas está aqui com a gente, veio nos prestigiar. Obrigada. Tá vendo? Eu começo a conversar, já vou pegando um sotaquinho, que eu gosto. Obrigada. Eu vou ficando mais mineira e você mais baiana, combinado? Baianeira. Aqueles me chamam de baianeira. Exatamente, que eu começo a falar mineiro também. Basta encostar no mineiro, minha filha, que eu viro mineiro. É uma coisa impressionante. A minha avó, ela era baiana. E aí eles falam isso comigo, eles brincam que eu sou muito baianeira. Oh, Neidinha tá chegando. Boa noite, querida. Pois é, e dizem que eu sou a baiana mais mineira que tem. Ai, que bom. Tá bom. O professor Guilherme está aqui dizendo que são dois sotaques maravilhosos. Eu achava que eu não tinha sotaque, olha que engraçado. O mineiro acha que não tem sotaque. O baiano Aí, também. não é? É. Não é? Não é? É. Olha lá, ó, a Elaine falou, a Grazi é baiana. Eu só lembro de Grazi e o doce de leite nas competições. Ah? É porque, assim, eu sempre que eu fui para as competições, gente, eu levava um pouquinho de Minas. Aí eu falava, o que eu posso levar daqui para lá? Aí tem uns lugares no Brasil que não se vê de uma forma comum aqueles docinhos de leite pequenininhos, não sei se aí tem, de saquinho, que você, tipo um Sim, chup-chup que é mais mesmo. durinho, assim. Isso. Não, ele é um saquinho, ele é molinho, só que ele fica dentro de um saquinho. Tipo um geladinho, tipo um chup-chup, sabe? Um sacolé. Aí você Sim. pega assim, morde e chupa o docinho. Não é todo lugar Sim, que vende. sim, eu sei qual Isso. é. Que tem de mel também. Isso, tipo um melzinho. Sim, Aí tem sim. aqui de doce de leite, muito comum. Então, sempre que eu ia para São Paulo, para as Você competições, lugares, eu levava. levava doce de leite. Ai, que delícia. Mas a gente Deu tem que para marcar. Ou ambientar, aí né? ou Deu para aqui. ambientar, trazer o pessoal para o nosso conteúdo. Vocês fiquem aí e peguem esse aviãozinho aí, ó. Já vai chamando outras pessoas, né, Rosana?
vai chamando, gente. Vai chamando o pessoal aí para participar com a gente desse bate-papo. E podem fazer perguntas, né? Podem participar, vai ser uma alegria. A intenção é essa, é que seja um bate-papo bem descontraído, como se a gente tivesse na sala de casa, né, Grazi? Exatamente. Essas somos nós. Essas somos nós. A gente tem tudo a ver, né? Verdade. Muito obrigada mais uma vez, viu, pelo seu convite, reconhecimento. Acho que eu estou sendo reinaugurada, deve ser a primeira live desse ano. Olha que eu sempre fui lá e viseira, né? Eu sei disso. Mas eu estou num outro ritmo agora. Vou contar um pouquinho. Mas mesmo assim, quando eu posso, eu te chamo. Você sabe disso. Você não sai do meu coração nem do meu radar. Muito obrigada mesmo. Eu gosto muito de você e vai ser ótimo. A intenção da jornada, então, dessas lives do Mediador Empreendedor, eu venho já desde o ano passado falando sobre empreendedorismo, né, para os mediadores extrajudiciais, judiciais também, mas principalmente para ver se a gente fomenta, né, a mediação extrajudicial, para a gente aumentar o mercado de trabalho, para os mediadores e tal. E essas lives é no sentido justamente de trazer pessoas que já estão aí na jornada há mais tempo, que já tem uma experiência na caminhada e vai contar um pouco da sua história, dos seus desafios, para o pessoal também entender que todo mundo, né, passa perrengue, todo mundo, para começar, tem suas dificuldades, seus desafios, e falar, né, do que está vendo do mercado, de como era, de como tá, você imagina que seja daqui por diante. Então, é essa a intenção, para que os mediadores que estão aí e os advogados também que querem trabalhar com a mediação, eles se estimulem, né? Então, verdade. E a gente possa, né, fazer essa troca. Dando boa noite aí também, a Adriana, Douglas. Brasil recheado de sotaques, de jeitos de falar, e todos são lindos e maravilhosos. Eu que morei aqui e acolá já nem sei o que sai quando falo. Duas mulheres poderosas e lindas. Oh, Douglas, obrigado. Elane, Rosane, uma fofa. Aqui em Salvador é difícil encontrar esse. Pessoal do doce de leite. Ela falou que é difícil encontrar o doce de leite. Difícil encontrar, né? Aqui é. Obrigada, gente, por esse carinho, por estarem conosco. E obrigado, Douglas, aí, pelas palavras carinhosas conosco. Douglas, você é uma pessoa internacional, Douglas. Você é uma pessoa sem sotaque. Você é uma pessoa do mundo. Você é uma pessoa poliglota. A pessoa vai perdendo, à medida que ela vai fazendo sucesso, ela vai perdendo sotaque, né, Grazi? Vai adquirindo um jeito próprio. Então, querida, vamos começar? Vamos. Vamos começar esse bate-papo, você contando de quando você foi mordida pela mediação, quando começou esse encantamento e como foi essa jornada de lá para cá. Assim, de uma forma, né, resumida, porque eu sei que é longa, mas... Por incrível que pareça, né? O pessoal brinca assim, essa carinha aí, gente, mesmo, sou uma dessas dinossaurinhas. Querendo ou não, já vão aí, já são 16 anos, né? Eu estava em 2006, ainda como estagiária. Eu fiz um processo seletivo para um estágio. Na época, a minha faculdade, ela tinha convênio com vários lugares, né, que forneciam estágios. Eu estava em busca de nem sabia do que se tratava, e entrei numa política pública de mediação comunitária. E eu não tinha, né, mediação na faculdade, né? Hoje em dia que se tem, né? E eu não tinha mediação na faculdade, e posso te falar, eu não conseguia ver o direito. Sim. E eu, sendo do direito, eu ficava, cadê o direito? Aqui, na mediação. Porque eu estava com a mediação comunitária, porque lá na época, hoje é diferente, o programa de mediação de conflitos, que é uma política pública do Estado de Minas Gerais, muito consolidada, já tem, né, mais de 20 anos. Essa política pública está na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. E esse programa, ele está junto com outros programas de prevenção à criminalidade
Então, Sim. ele atua junto com o Fica Vivo, que é um programa que minimiza o índice de homicídios entre jovens de 12 a 24 anos. O Fica Vivo é mais focado nos jovens e o Mediação acaba sendo focado na família, né, na Sim. comunidade. Então, Sim. esses jovens, ele tem as suas redes. E aí, quando você vai ver, tem muitas mulheres que às vezes sofrem violência dentro de casa e às vezes tem outras situações de divórcio, outras situações que precisam ser resolvidas, de falta de informação. Então, o programa de mediação de conflitos, ele tem dois eixos, né? Assim, ele tem o eixo de atendimento e tem o eixo de mediação comunitária. No eixo de Sim. atendimento, normalmente acontecem as orientações jurídicas, né? Uhum. Acontecem porque as pessoas procuram primeiro orientação, procuram primeiro advogado, que ele acaba sendo uma porta de entrada realmente para os Sim. métodos, né, adequados de Sim. solução de conflitos, que é onde Sim. a gente tem a oportunidade de apresentar, né, outras possibilidades que não a única forma que as pessoas conhecem, que é o sistema judiciário, né? Que na Uhum. verdade nem sempre é a forma mais adequada para se resolver alguma situação, né? Principalmente situações relacionais. Sim. Então, o que aconteceu? Ele tinha esses dois eixos. E eles eram eixos que se comunicavam pouco, assim. Era ou o eixo atendimento ou o eixo mediação comunitária. Então, eu Sim. tinha, no fundo, aquela vontade de estar no eixo atendimento, porque eu não conseguia ver o direito na mediação comunitária, porque a gente circulava muito na comunidade para ouvir as pessoas, mas, assim, saber das suas questões. E cadê o direito? Cadê o direito? Então, essa imaturidade que eu estava ainda no, né, estava ali no meu segundo ano de faculdade, aí começando a ver borbulhar direito civil, direito penal, né? Eu realmente não entendi. Olha que interessante. E eu lembro que eu questionava muito a mediação porque eu não entendia. E aí, quando foi em 2009, então eu comecei em 2006, tive ali aquela sementinha sendo O contato, plantada. né? Uhum. A terra foi fértil e eu não sabia. Ela tinha um tempo para germinar. Sim, Ela tinha um tempo para germinar. sim, Mas a sim, sementinha tinha sido lançada. E aí, sim. quando foi em 2009, olha que interessante esse lapso. Quando eu entrei em 2009, porque eu estava lá borbulhando direito penal, direito civil, direito do trabalho, eu teve um processo seletivo e eu tinha acabado de me formar, então eu falei, eu não quero ser só advogado, eu não quero, a advocacia ainda para mim era instável. E eu não estava com tanta certeza se era o que eu queria, se eu queria ali beligerar, né? Se eu queria realmente ficar ali no litígio. Eu falei, não sei se é muito a minha praia, mas qual que seria, então, a minha onda para eu surfar? E surgiu, então, a possibilidade de eu fazer um processo seletivo para o mesmo programa. Aí eu saí de estagiária para voltar como técnica de direito. E foi Sim. interessante que eu lembro que a minha supervisora da época, a gente até brincou com isso depois, que se ela soubesse do meu processo seletivo, era capaz dela me reprovar. Entendi. Ela ia falar, essa aí não entende nada de mediação. Só que foi interessante que ela não soube e eu passei num dos primeiros lugares. E eu fui já com um olhar mais amadurecido do direito, do acesso à justiça, daquele Estado que, do mesmo jeito que ele viola, ele também estende a mão, porque ele está ali para todos, né? Sim, E eu fui vendo de uma forma diferente esse olhar comunitário, como que a mediação ela se encaixa em tantas áreas e em tantas perspectivas. E sim, aí eu entrei numa fase do programa que já era muito misturada com relação a atendimento e comunitária. Mas ainda assim, precisava de um alinhamento. E olha que interessante, eu entrei em 2009 como técnica, em julho. Quando foi em setembro, o programa Mediação fez parceria com o IMAB. E o Adolfo Braga Neto, né, foi meu primeiro mestre na mediação com relação à teoria. Porque aí, olha o que aconteceu. As minhas colegas de trabalho, a gente fez um processo seletivo interno. E essas minhas colegas de trabalho falaram assim, tinha que fazer um processo seletivo para participar dessa capacitação, que infelizmente não dava para ele capacitar todo mundo, né? O programa era grande. E aí, essas minhas colegas, eu fiz o processo seletivo e as minhas colegas me indicaram também, não vai? Vai, porque você precisa entender de mediação. E depois elas se arrependeram.
Porque essa capacitação, elas não tinham de sair dali formadas mediadoras, né? Elas Sim. começaram de uma prática, nós começamos de uma prática para depois irmos para a teoria. Então, quando eu tive contato com a Adolfo em 2009, foi quando eu fui entender a mediação. Foi quando eu fui a me perceber nos meus próprios sentimentos e me observar enquanto autoconhecimento aquele primeiro nível, né? Por quê? Sim. Porque o Adolfo, nas capacitações dele, não sei agora, mas na época, sim, ele sempre falava assim, eu quero que vocês, em cada aula, porque eram 60 horas, né? Então, em cada aula, que vocês façam um pequeno relatório do que você sentiu nessa aula, né? Advogado faz o quê, gente? Ata. Então, advogado não fala de sentimento. Eu dava um relatório da aula, né? A aula foi isso, nananana. Aí ele falava, claro, com todo jeitinho, mas para vocês entenderem a sacada da moral da história. Eu não quero saber da minha aula, eu já sei que eu eu já sei o que eu ministrei. Eu já sei a proposta. Eu quero saber o efeito eu que quero saber causou. o efeito. Quero saber o que você Exatamente. sentiu. É. Você achou ruim? Teve algum incômodo em algum momento? Você achou que você... Então, esse reconhecer de sentimentos, hoje eu percebo o quanto que é o que eu ensino em todos os lugares. Porque se a gente não se percebe no nosso sentimento, a gente não reconhece a nossa necessidade, o que de fato a gente precisa. Por quê? Exatamente. É dos sentimentos que advêm as necessidades. Então, a gente precisa ter uma lista de sentimentos, um vocabulário de sentimentos introjetado, para além daquilo que a gente fala assim, tristeza, alegria, igual aquele filme do Divertidamente, nojo. Tem até um livro, né, que chama Emocionário, um livro, não sei se você conhece, muito legal. Ai, me Muito passa. legal. Amo essas Emocionário, coisas. muito Amo, bacana. amo. E o que eu estou querendo dizer com isso? Porque isso já entra no nosso tema também, porque eu vou tentar fazer essa casadinha de mim, comigo, com a vivência e com o que a gente tem aqui para apresentar. Maravilha. Porque a gente começa a reconhecer o nosso sentimento e daquele sentimento advém uma necessidade. Então é interessante porque a gente começa a se observar. Peraí, eu estou sentindo alegria. Por quê? O que me causou essa alegria? Qual que foi a necessidade que eu tinha, que foi satisfeita, que me trouxe um sentimento positivo como esse, né? Não, fiquei incomodada. Qual que foi a minha necessidade não atendida que me gerou aquele incômodo? O que eu esperava de alguma forma que eu nem percebia e que de alguma maneira me gerou aquele sentimento que... Uma autoobservação, né, Grazi? Autoobservação. Então, a mediação, essas foram as picadinhas. Você perguntou como que foi a picada? Porque aí eu fui me percebendo, fui observando o outro. Então, o curso ele foi trazendo pequenas transformações, pequenas aberturas de visão, de mudança de perspectiva, ampliando o meu olhar na mediação. E eu fui ficando encantada e falei, é isso que eu quero. Era isso, disso que eu estava precisando. Eu estava aqui na prática, mas ela ainda não fazia sentido, porque a teoria, ela precisou ser conectada com a prática. Sim. Então, eu comecei a lapidar a minha forma de atuação, né? E, nossa, para os meus colegas foi excelente, que eu acabei sendo uma multiplicadora desse conhecimento. E aí eu não parei mais de estudar a mediação. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em mediação, na época aqui em Belo Horizonte só tinham duas. Não, só tinha uma, na verdade. E aí eu fui da segunda turma. Eu falei duas porque eu confundi a segunda turma. Então era uma só. Aí eu fiz, foi a Faculdade Batista que tinha, né? A faculdade tinha mediação, arbitragem, né? E passava também por conciliação. Eu dei aula na Batista aí. Você deu aula nesse curso, será? Eu não lembrava de você. Foi nessa época, foi 2010. 2002. Foi com a Fernanda Lima, que a Fernanda estava muito na direção desse curso. Exatamente. Então, eu fui da segunda turma. Talvez você possa ter ido na primeira, porque senão a gente se lembraria. Eu dei o módulo de mediação transformativa. Entendi.
Porque eu Tinha fui na segunda módulos, turma. né? Tinha Eram módulos. módulos. Nossa, foi ótimo, foi ótimo. Enfim, e aí eu não parei de estudar mais. Então, eu fui fazer especialização. Aí surgiu a possibilidade de eu ir para fora e fui fazer um mestrado na Argentina. E lá eu fiz uma capacitação de 40 horas também teóricas, 12 horas práticas, com um professor muito querido, que é o Juan Maria Lucy. Juan Lucy. Ele é um querido, assim, e muito bom profissional, assim. Então, a gente não para, né? Aí foi É, comissão de mediação, e na comissão de mediação é um caminho sem volta, que você vai entrando e vai ajudando aqui, vai ajudando ali. Aí E nesse meio você tempo, entrou na comissão quando? eu entrei na comissão em 2011, mais de uma década, né? Estamos em 2023. Então, eu entrei em 2011. Eu comecei em 2009 com a mediação, mais assim, né? Me sentindo mais dentro da mediação mesmo. Comecei com a mediação comunitária sem ainda fazer muito sentido, 2006. Depois eu fui trazendo esse sentido em 2009, quando eu peitei entrar nesse programa de novo, já com um olhar mais amadurecido do direito. E aí, eu entrei na comissão em 2011, através de uma colega do programa de mediação. A Flávia Rezende. Você conhece a Flávia Rezende? Conheço. A Flávia, ela era comigo do programa Mediação, mas ela também já estava envolvida na comissão de mediação da OAB. Então, ela me trouxe para a comissão e a partir daí foi quando eu comecei minhas primeiras palestras. Então, a OAB, nesse sentido, ela me abriu muitas portas. Porque foi quando eu comecei, assim, e eu sempre fui muito corajosa, né? Assim, ousado. Mas para empreender tem que ter um pouco de ousadia, não tem jeito. Isso, não tem como. Então, você quer empreender na mediação, você precisa arriscar. E aí eu lembro que eles falaram assim, alguém pode ministrar uma palestra sobre mediação? É assim mesmo. E era assim, quase ninguém ia para Você vai meio que no susto, né? Você vai no susto. Eu falo, eu nunca vou dar palestra na vida. Eu falo isso eu vou. também. Aí era eu e sabe o Felipe Moraes, que era um dos... Ele era a secretário-geral da Camarb, na época, o Felipe. Eu sei Você quem é lembra? o Felipe. Você lembra da época do Felipe? O Felipe, ele tá num escritório bem grande também, hoje, assim, mais voltado, né? Ele era muito da arbitragem. E o Felipe, ele era ele era o secretário-geral da Camarb, quando eu entrei nas comissões, nas competições, né? Nas competições, E o Felipe era da minha sala de faculdade. A gente formou junto. Então, eu lembro muito disso, que o Felipe é comigo. Foi nessa época da OAB que você entrou, foi a época que Dulce estava por lá? A Dulce entrou depois de mim. Eu entrei tá. antes dela. Porque tinha o Renó, né? Isso, mas o Renó, é porque na época era assim, arbitragem e mediação. E a mediação, ela era como se fosse uma ala, a gente chamava assim, de ala da comissão de arbitragem. Então, o Leandro, ele já estava, né, na comissão de arbitragem. Eu entrei na comissão de mediação, na época o Ronan, sabe o Ronan, né? Que trabalha com Falex. Sim, Ronan, querido. Maravilhoso, queridíssimo. Querido. O Ronan, ele que puxava muito a mediação ali na época, né? Então era eu, Flávio, Ronan, e aí a Beatriz Bovendorp também. Eu, Flávio, Ronan, Beatriz, Corine. E aí era mais assim a gente que ficava ali movimentando. Surgiu essa possibilidade dessa palestra e era só eu e o Felipe. Aí o Felipe falou de arbitragem, eu falei de mediação. Eu super me senti confortável com ele, porque ele era um colega, né? E aí eu me preparei, tá, para essa palestra. Eles já tinham os slides prontos também. Então eu comecei, a partir dali eu fui dando outras palestras. Uma coisa sempre que eu digo, Grazi, assim, às vezes eu falo assim, para que esse empreender, você precisa participar desses grupos, participar de comissão, de mediação, você faz network, você conhece pessoas, você acaba tendo oportunidades de palestrar disso. Às vezes eu faço muito isso, a pessoa diz, não, eu tenho vergonha de fazer, eu digo, então é porque você está pronta. Quando eu vejo, eu digo assim, olha, se você vai fazer a próxima live, a pessoa, eu vou fazer, eu digo, vai fazer a próxima live, você já está pronta. Mas verdade, é uma grande oportunidade, né, para você. As pessoas que querem iniciar na mediação também,
Eu sempre falo muito isso que você trouxe do network, né? Primeiro você tem que entender uma rede Sim. que você possa participar, se envolver, conhecer Trocar. pessoas, tanto da sua área, quanto... Porque assim, na nossa área ali, por mais que a gente conheça muitas pessoas, a gente também. Eu vou falar uma coisa que não sei o que você vai achar, mas assim, é ao mesmo tempo, dentro da nossa área em si, como tem muitas pessoas também buscando o seu lugar ao sol, e também há muita competição, né? Antes você espera muita cooperação. Quando você espera cooperação, também tem muita competição. Então, esse network que a gente faz ali, né? como qualquer profissão. Mas é porque normalmente as pessoas esperam mais que o mediador seja cooperador e tudo mais, mas esquece que são pessoas ali, né? Então, que realmente você vai também encontrar isso nesse nosso meio. E às vezes você vai encontrar um meio muito fechado também, né? Então, sim, é importante você conhecer as pessoas, né? E quem é você, né? Quem que é essa pessoa? Porque a gente se recomenda, né, Rosana? Exatamente. A gente se recomenda. Às vezes o pessoal pergunta aí para você lá da Bahia: Ô Rosane, você conhece alguém lá em Minas que você possa indicar para fazer uma mediação? Ou então, quem que você acha que poderia lá me ajudar? Alguma coisa. Você sabe muito bem quem é aqui de Minas que você vai recomendar. Você fala, eu conheço fulano, conheço fulano, conheço Beltrana. Essa aqui pode te ajudar nisso, essa aqui pode te ajudar nisso, essa aqui você... Enfim, porque a gente está se conhecendo. Então, tem muita cooperação também nesse sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, o que eu quis dizer é que no empreendedorismo existem também seus desafios, que não adianta você projetar as suas expectativas no outro, as suas expectativas nas pessoas, na colaboração e na camaradagem. Porque nem sempre você vai ver isso. Às vezes você vai ter que ir por você mesmo e confiar no seu potencial. Como que eu comecei a empreender? Vamos colocar assim, então? Sim. Na mediação. Depois de já ter trazido curso de vários colegas. Eu até cheguei a comentar isso com você. Eu já tinha, a gente abriu, né? Na verdade, eu não fundei sozinha, clarificar na época. Eu idealizei, pensei, projetei. Mas uma colega minha que tinha feito o mestrado comigo na Argentina estava super interessada também e queria muito entrar comigo. Eu falei assim, então vamos tentar. Aí a gente tentou por um tempo, viu que cada um deveria seguir realmente seu caminho, porque eu sempre fui muito empreendedora, assim, cada um tinha um ritmo, tinha uma visão. Aí foi bom, cada um, né? A gente se estruturou, mas eu segui com a Clarificar mesmo, pela idealização, e ela foi fazendo outras coisas na área. E aí, o que aconteceu, que foi muito interessante? Aí, como que eu fui empreender na mediação nesse contexto? A gente abriu a Clarificar e eu comecei a trazer cursos para cá. E foi quando eu conheci vários colegas. Então, eu trouxe para Belo Horizonte, por exemplo, o Marcelo Gerardi, porque ele já tinha a intenção de vir para BH e falou, vamos fazer uma parceria, Grazi, eu vou trazer esse meu curso através de você. E aí eu organizei, fiz parcerias, encontrei lugares para a gente poder organizar o curso dele. Aí eu trouxe colegas do Sul, trouxe colegas assim que nem eram tão conhecidos na área, foi juntando outros temas que eu achava interessante, trouxe a Anne Isolde para cá também. E a gente foi trazendo vários cursos de mediação para cá. E eu comecei a pensar, engraçado. Estou trazendo muitos cursos de colegas, reconheço muitos meus colegas. Ao mesmo tempo que eu reconheço, é aquilo que eu estava te falando. As pessoas já têm os seus caminhos. E nem sempre eu sentia que esse retorno também vinha das pessoas. E eu falava, eu tenho que ficar esperando as pessoas me buscarem? Eu tenho que ficar esperando as pessoas me reconhecerem, sendo que o conteúdo eu já tenho? E aí, no fim das contas, eu já estava grávida da Isabel, minha primeira filhinha. Eu já estava grávida da Isabel. E aí, eu comecei a escrever livros. Livros em participação de livros, né? Alguns colegas falaram Grazi, por exemplo, a Rita André Guimarães, que é do IMA. Você conhece a Rita? Sei quem é Rita. A Rita, ela realizou aqui em Belo Horizonte o primeiro e o segundo e o terceiro seminário internacional de mediação. Então, ela trazia algumas pessoas de fora, realizava esse seminário aqui, era um evento que tinha uma grandiosidade muito interessante e o pessoal participava em peso, porque foi pouco depois da lei de mediação, que foi algo também que trouxe muitas pessoas para se interessar sobre o tema, porque até então a mediação era muito para quem já estava de alguma forma envolvido e conhecia e acreditava, né?
Eu lembro que eu fui, a Fernanda, né, na A época que Fernanda ela fazia um evento, ela foi uma das palestrantes em um dos seminários, eu acho que foi no segundo ou no ela terceiro. fez um congresso aí, eu não lembro quando foi, um Congresso congresso mundial que Mundial de teve. Mediação em 2012, no Sesc Foi, Palladium. Eu estava foi que eu também. palestrei nesse congresso sobre mediação escolar. Aí, ó, eu estava. Só que eles dividiram em painéis, né? Então você deve ter Foi, sido um dos painéis. E eu acho que eu devo foi, ter ido para alguma outra sala. Pode ter sido. foi. Porque como eu fui pelo programa Mediação, a Mas, gente fez um mas, painel do programa. mas BH sempre foi muito assim, de muitos projetos. Eu lembro de ter participado de várias coisas que a Fernanda acabava convidando, e eu acho que BH sempre foi um local muito vanguardista assim, com a mediação, sempre abriu Sempre. muito caminho. O Né? A Minas foi uma defensoria, das eu fui dar uma pioneiras. aula aí, Minas foi um a dos estados defensoria aí foi pioneiros. uma das primeiras, né? A Acho que foi uma das Frances primeiras Rabelo, a defensoria. a Frances Rabelo, ela trouxe a mediação escolar, né, para a defensoria. Enquanto defensora, ela criou o projeto MESC, né, que é o programa de mediação nas escolas. Então, a Frances Maravilhoso. é maravilhosa, É. ótimo. E aí, o que aconteceu? Eles foram trazendo esses projetos para Minas. Então, Minas realmente foi muito pioneira em muita coisa, mas ainda tem muito a avançar. Por exemplo, na mediação judicial daqui, a gente ainda não tem remuneração. Não sei como que é aí na Bahia. Mas, por exemplo, em São Paulo tem remuneração, no Sul tem remuneração, no Tocantins tem remuneração. E aqui em Minas, que foi o primeiro lugar onde se abriu as portas para mediação nos tribunais, foi o primeiro estado, inclusive, que, por exemplo, formou instrutores de mediação judicial, porque antes o curso de formação era lá em Brasília, né? É, Você tinha que ir para Brasília fazer o curso, é, depois ficou uns 3 é. anos paralisado. Aí eles trouxeram isso para Minas. Eu, graças a Deus, fiz parte dessa turma, foi uma turma só. E eu estou na turma de instrutores aqui de Minas, e os tribunais ainda estão um pouco fechados. Então, temos muito caminho ainda a se abrir para mediação. Aqui tem avançado. Mas a parte da mediação extrajudicial aí, da mediação privada, como é que você vê? Há um crescimento? Então, eu percebo muito em qual sentido. Foram abertas muitas Mercado? câmaras e, ao mesmo tempo, fecharam-se muitas câmaras. Porque uma vez a gente até ouviu a palestra do André Goldman e ele trouxe uma reflexão muito interessante, que era assim, quando você, por exemplo, no caso do direito, né, que ele falou dentro da OAB, quando você abre um escritório de advocacia, como é que é? Você já abre um escritório grandão, maravilhoso, Cheio de pomposo, investiu, cliente? cheio de cliente? Não. Você vai pequenininho, trabalha aqui para alguém, trabalha ali para o outro, vai construindo sua cartela de clientes, vai se sentindo confortável, até você estruturar um lugar para você que normalmente é pequeno, você vai começando aos poucos, vai fortalecendo a sua cartela de clientes. Depois que você já está mais preparado, né, assim, você vai expandindo, você vai adquirindo pessoas para trabalhar junto com você, às vezes você consegue ali um estagiário, enfim. Então você vai construindo uma base antes de você abrir um negócio. Só que o que tem acontecido na mediação? As pessoas já têm visto como uma grande oportunidade, né, assim, de crescimento, de pô, essa é a bola da vez, né? Eles vêm assim e já abrem câmaras. E já abre a câmara grande e tudo mais, vai correndo atrás de cliente, vai correndo atrás de pessoas. E as estratégias nem sempre são as melhores, as, Sim, né, mais percebo isso. elaboradas, né? As pessoas não estão dispostas a dialogar. Na verdade, não é porque elas não querem, é porque elas acham que conversar não adianta. Elas vão. Sim. Eu vou conversar, conversar não adianta, eu já tentei. Só que, na verdade, a nossa forma de conversar é uma forma, sem nos percebermos, violenta. É uma forma que julga, que interpreta, que atropela. E, então, a gente tem, na nossa própria comunicação, vícios enraizados e que geram aí ruídos na nossa comunicação, né? Então, a gente acha que conversar não adianta, mas porque a gente parte de como a gente se comunica. Então, ter um terceiro ali para facilitar aquela comunicação é muito interessante, porque ele é um terceiro, imparcial, neutro, né, naquela situação ali, e que vai guardar o seu sigilo, né, vai resguardar o seu sigilo e vai te ajudar a se comunicar melhor, porque vai fazer com que aquela comunicação ali ela flua, porque ela escuta um, escuta outro, devolve sem aquele julgamento, né? Sem aquele peso que as pessoas colocam das emoções. Você quer comentar alguma coisa? Eu tô percebendo assim que você tá. Não, eu queria que você
a partir dessa perspectiva de ganho, assim, como que você divulga o serviço, entende? Ou Assim, se você como é que você fala da mediação, como é que você divulga a mediação? Porque agora, pelo que eu percebi, você está tanto no judicial, né, como na privada, né, na mediação privada, que seria a sua empresa, né, a Qualificar, não é isso? então, hoje estou numa situação assim, que está um pouco diferente. Que é o seguinte, Você foi para o interior, né? na verdade, eu acho até que eu tenho a minha gerente do projeto aqui participando, que eu vi o nominho dela, que não sei se ela está ainda, Marcela, uma querida. O que acontece? Eu estou trabalhando hoje com os atingidos da barragem de Brumadinho numa perspectiva ambiental. Sim. Então, é um projeto de estudo de avaliação de risco à saúde humana, risco ecológico, é público, né? Não tem problema de eu dizer. É um estudo do governo de Minas Gerais que identifica se as pessoas ainda estão expostas a riscos de contaminação à sua saúde, assim como o meio ambiente também. E nesse lugar, a gente tem uma das fases do projeto, a primeira e a quarta fase, a gente tem encontros com as pessoas. E elas estão muito machucadas, muito violadas, elas estão com um sentimento de descaso, né? Porque já tem poucos acessos ali e muito sofrimento, né? E sem respostas, né? Eles querem ter respostas. Será que eu posso comer desse peixe que está no rio, que foi contaminado? Será que eu posso entrar nessa água? Será que eu vou resgatar o meu lazer? Antes eu pescava, não pesco mais. A minha horta era maravilhosa, agora eu não posso mais irrigar com a água do rio. Então, são muitos, eles foram afetados de várias formas. Então, o diálogo não é muito simples, né? Você chegar e simplesmente levar um estudo para essas pessoas e trazer informações, você É muita precisa ter uma escuta, né? estratégia. Exatamente. E algo que é muito importante é uma escuta qualificada. Então, Sim. normalmente, ele é formado por uma equipe de saúde, uma equipe normalmente que tem psicólogos e tudo mais. E Multidisciplinar. aí, multidisciplinar. E eles viram na mediação uma possibilidade também de fortalecer, né, esse diálogo. Então, eu entrei, na verdade, na empresa como uma Maravilhoso. consultora para poder participar de duas reuniões comunitárias. Então, até nisso a gente tem que saber como empreender, porque eu lembro que na época eu brinquei que eu virei a mediadora causadora de conflitos. Porque quando eu fui para a primeira reunião, eles não sabiam da minha presença, a outra parte, né, não sabia da minha presença, então eles não aceitaram a minha presença como mediadora. E isso é super normal, né? Porque isso na mediação é muito importante. As partes, elas estão ali voluntárias, querendo, né, que a Sim, presença daquele profissional ali para facilitar a sua conversa. Se eles não sim, querem, não tem entrada para você, né? Então sim. foi um aprendizado muito grande para a gente também. E aí, hoje, só que acabei nesse ínterim, né? Além de indicando pessoas para trabalhar, ficando junto no projeto e ajudando essas equipes. Então, componho hoje uma dessas equipes de saúde, embora eu não seja da área da saúde, então fico mais como registradora dessas reuniões e também ofertando essa escuta. Porque Uma quando facilitadora de diálogo, né? Na porque quando verdade. você oferta uma escuta qualificada, você Sim. consegue fazer bons registros, você consegue coletar todas as preocupações que eles têm. E quando você devolve isso para eles, por exemplo, quando eu leio o painel para eles de preocupações, que eles vão falando as preocupações, a gente vai registrando, porque essas preocupações que vão nortear esse estudo, por exemplo, né? Então, quando a gente lê de volta para eles aquele painel de preocupações e você vê assim, é isso mesmo, você conseguiu escutar, a gente nunca é ouvido, vocês às vezes procuram, às vezes as pessoas procuram a comunidade para poder fazer pesquisa, para poder fazer uma série de testes na gente, mas ninguém nunca tinha nos buscado para nos ouvir. Então, olha como que escuta, só deles se esvaziarem, só deles Maravilhoso. colocarem para fora aquilo que está angustiando. Vocês não sabem o quanto que aquilo Maravilhoso. ali renova o ânimo da pessoa. Às vezes elas chegam com um olhar e saem de lá com outro olhar. E na mediação você pode empreender, por exemplo, até dessa forma, pensando em qual sentido. Algo que eu tenho falado muito, porque fez muito sentido para mim, que é o professor Ricardo Goretti, que é lá do Espírito Santo. O Sim. professor Ricardo Goretti, ele traz a mediação sobre 3 abordagens. Aí eu chamei de abordagem tridimensional da mediação. Ele criou a teoria, eu criei o nome. Eu batizei, eu Você batizei. fez você fez um batizado. Eu batizei. Ele fala que a mediação, ela pode ser
estudada e vista sobre 3 dimensões: filosófica, técnica e processual. Então, por exemplo, a mediação como filosofia, ela atende a quem? A mediação como filosofia, ela atende a todo mundo que se interessa em dialogar, em ter uma cultura de paz, em buscar realmente a pacificação. São valores, né? São princípios. Sim. Então, a mediação baseada em princípios, né? Que perpassa por empatia, que perpassa pela escuta, ela tem a ver com a filosofia da mediação. E geralmente é o primeiro chamado, né? Exatamente. E às vezes a gente tem dificuldade de separar a mediação assim. A gente só vê mediação como aquela mediação processual, é uma parte aqui, uma parte ali, que realmente tem essa dificuldade de divulgação, é câmara, é não sei o quê. Não é só isso que é mediação. A mediação é um mundo de possibilidades. E a começar de você vê-la primeiro como filosofia. Porque a partir do momento que você consegue ver a mediação com filosofia, aí você começa a vislumbrar várias possibilidades de atuação. Você fala assim, não, peraí, então a mediação não é só aquela ali da mesa. Então, peraí, eu não consegui um cliente na mediação ali, né, processual, não tem um processo ainda de mediação para eu poder mediar, para eu poder atuar, mas eu tenho como fazer como você falou, ministrar um treinamento corporativo, falando de vários princípios da mediação que servem aos líderes, que servem aos gestores, que servem aos colaboradores. Nesse campo mesmo que você está trazendo aí, naquela época de que eu estava indo muito para BH, a gente foi dar um curso para o pessoal da SEDESE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas, que trabalha com desapropriação para hidrelétricas chegarem. Então, existem o pessoal que vai fazer essa retirada das comunidades do local, porque ali vai ser implantada uma hidrelétrica, vai ser implantada alguma coisa. Então, e eles precisam ter essa capacitação para ele poder ter esse diálogo com a comunidade, entende? Então, assim, é mais também uma outra área que os mediadores podem estar atuando. E quem não é vai isso? fazer esse diálogo? Não necessariamente vai ser eles, não. Às vezes vai ser um mediador contratado, profissional, para facilitar aquela comunicação. Então, olha o quanto, quando você começa a ver mediação como filosofia, o quanto que isso te abre portas. Por exemplo, eu fui ser professora na escola que a Fernanda hoje é dona. A Fernanda, junto com a irmã dela, ambas são mediadoras. Elas fundaram, né? Elas compraram uma escola e ampliaram essa escola e colocaram nesse colégio, que tem desde a educação básica até o ensino médio, né? Do primeiro ano, de 6 aninhos, até o ensino médio, né? 18, 20, né? Às vezes, elas colocaram mediação na grade. Então, tinha prova de mediação, tinha trabalho de mediação. A mediação para eles era uma disciplina de desenvolvimento humano dos alunos. Então, olha só olha como que ela foi muito empreendedora, o olhar que ela teve de empreendedora. Então, ela foi e criou implantou essa ideia de mediação. E aí ela teve 3 aulas, ela teve 3 anos de mediação. E a professora era a Patrícia Roque. A Patrícia, por uma questão de contingência de um outro trabalho também, não foi possível dela permanecer. Ela falou, poxa, a Grazi seria a pessoa que, na mentalidade dela, né, seria ideal para estar aqui nesse papel junto comigo. E eu sabia que não seria uma coisa assim, de muito tempo, mas eu queria muito viver aquilo. Eu falei, vamos. Isso, né? Vamos. E foi, assim, uma experiência espetacular. Os melhores conceitos de mediação saíram das crianças. Os melhores conceitos. Que lindo isso. Vou te que maravilha. Uma criança de 19 anos, de 9 anos, do quarto ano, falou assim, mediação é medir a sua ação. Falei, perfeito! Vou explicar por que é perfeito. Por que é perfeito? Porque trabalhando a mediação enquanto filosofia, o que a gente faz? A gente pensa em sentimento, pensamento e comportamento. Então a gente começou falando aqui na live sobre sentimento, né?
do sentimento não provém as nossas necessidades? Então, é quando a gente começa a colocar o pensamento em ação. Então, peraí. Exatamente. Antes de eu me comportar, deixa eu pensar sobre o meu sentimento, entender a minha necessidade, para que eu me comporte de uma maneira assertiva, para que eu me comporte de uma maneira construtiva, de uma maneira que possa realmente trazer bons frutos, né? Ao invés de simplesmente E eu explodir. possa basear minhas decisões. Então eu comecei a trabalhar com eles essa questão de sentimento, pensamento e comportamento e como eles estão conectados. Que o sentimento tem a ver com a sua emoção, que o pensamento tem a ver com a sua razão e que o comportamento tem a ver com a sua ação. Então, de fato, a mediação, como filosofia, nesse contexto, é você medir a sua ação. Você ponderar a sua atitude, a sua forma de agir antes de ser reativo. Porque qual que é a nossa tendência? É sermos reativos. Se a gente está nervoso, a gente reage. Se a gente está com raiva, a gente reage. Mas o porquê daquela raiva? O que me gerou aquele sentimento? E na verdade, você está, vamos dizer assim, treinando, estimulando a reflexão, que é a base, né? Nós sermos reflexivos, né? Questionarmos, nos fazermos perguntas, né? É o que nos leva a essa mudança de comportamento, né? E isso a gente não aprende nas escolas, né? Exatamente. A gente aprende aquele ensino cartesiano, onde você... Então, que possibilidade de empreender? Levar a mediação para o contexto escolar sem ser simplesmente um projeto, sendo também uma possibilidade de disciplina. E ela pode entrar, inclusive, através do direito na escola. Direito na escola é um programa hoje que tem lei. E essas leis são municipais, elas estão indo para várias cidades em que o município já tem incentivado o direito dentro das escolas. O direito à educação, assim, das noções de direito. Para você já sair dali um cidadão mais consciente, né? Sim. Dos seus direitos trabalhistas, dos seus direitos, né, de cidadão mesmo, né? Seus direitos constitucionais, inclusive do direito penal, né? Ele vê muitas coisas na televisão, nas novelas, mas quando ele já sabe um pouquinho de direito penal, ele já tem uma noção do que é dolo, do que é culpa, né? Enfim. Ô, Grazi, você trazendo isso, né? Fica tão evidente o campo, o tanto, né, que nós temos do mercado de mediação no extrajudicial para ser trabalhado. É nas escolas, é junto às secretarias de segurança pública, é nessas questões, né, de desapropriação, nas questões do agrário, nas questões, enfim, são tantas oportunidades que eu acho que às vezes, eu não sei se você tem essa mesma sensação que eu, mas às vezes eu acho que os mediadores, logo, né, que ingressam com a mediação, eu acho que ficam muito limitados a pensarem apenas, né, a mediação familiar, a mediação, assim, não, às vezes não tem essa visão um pouco maior, né, de como empreender, né, de como ousar em outros campos, em outras áreas, eu acho e que de diversas formas, isso. Tanto preventivamente como resolutivamente. Às vezes, o mercado também precisa de mediadores, né, preventivos, ou seja, que trabalhem a prevenção, o diálogo, o treinamento, a preparação das pessoas. E aí entra naquilo que eu te falei, assim, para as pessoas chegarem a pensar a mediação nesse contexto, elas têm que abrir a visão, e para isso a filosofia da mediação traz muito isso. Quando você começa a ver a mediação como princípio, a mediação ela é pura, ela está ali como princípio, você consegue ver muitas entradas. Por exemplo, aí eu falei da mediação, por exemplo, no contexto escolar e tudo mais, mas aí você pode, vamos nos três, falando de filosofia, vamos falar de técnica. A mediação como técnica, então, ela serve a quem? Ela serve a gestores, a líderes, a pessoas que lidam com pessoas em qualquer nível.
Então, Sim. policiais, né? Atendimento, Síndicos. atendimento Sim, ao consumidor. Então, você vai lá dar um treinamento para essas pessoas, para você levar ferramentas da mediação. sim, Você vai levar sim. técnicas da mediação, como reformular, às vezes fazer uma paráfrase, né? Se colocar no lugar do outro, como que você vai reformular, às vezes, uma forma de ponderar uma situação, né? Às vezes você tem que falar de temas sensíveis Nossa, e você tem que ir na veia e você tem que ser nossa, olha, firme. esse campo mesmo da mediação condominial, os síndicos, nossa, como se beneficiam com esse conhecimento, né, Completamente. técnico, os gestores, né, de condomínio, os gestores de empresas, enfim. Até essa questão da mediação hospitalar também que está vindo, os hospitais precisam tanto, né, desse tipo de Demais! cursos. Mas por quê? É isso que eu tô falando. É técnica. Eu fui palestrar, por exemplo, na época era em hospitais também, com enfermeiras, né, e tudo mais. E as enfermeiras falavam assim, peraí, eu, eu estudei para ser enfermeira, mas que é a área da saúde, mas para eu crescer na minha área, eu preciso gerenciar, porque eu tenho que ser a supervisora, a chefe, a líder. E elas não têm uma formação de gestão, elas têm uma Exatamente. formação de saúde. E aí, na hora que elas se deparam que para crescer na carreira elas precisam ser gestoras, elas começam a ver os desafios. Porque elas começam a querer dar respostas. E às vezes a resposta está na própria pessoa. E aí a pessoa nunca se satisfeita, você fala, poxa, mas eu estou querendo ser a melhor gestora. Pensei todas as formas aqui possíveis para poder ajudar essa pessoa, ela não está satisfeita. Porque no fundo a gente tem que extrair dessa pessoa. Você não precisa sair dando resposta. Imagina, você vai ficar sufocado, você não tem resposta para tudo, não, é? Você é um líder, você não tem resposta. Peraí, você tem que ajudar a pessoa a construir essa resposta junto com você. Exatamente. O que para você é importante? Ah, por que você acha que isso aqui ia ser interessante? Como que é a melhor maneira de você chegar até ali? Que solução que você me apresenta? Vamos pensar aí aquela questão de se projetar o futuro. Peraí, vamos pegar esse brainstorming que você trouxe, né? Vamos fazer uma análise das opções. Será que essa opção é viável? Vamos tentar operacionalizar. Ah, não, eu achei que dava, mas realmente, ó, não dá. A gente começa a pensar mil coisas. Então, assim, as técnicas, elas servem muito aos líderes, aos gestores de vários segmentos, né? Então, olha só, Até engenheiros. Eu hã? dei aula para engenheiros, os engenheiros. Eu No fiz uma CREA tem, formação né, com Câmara? os engenheiros a mesma coisa, eles acabam assumindo é, cargos de gestão, eles têm que gestar uma obra, eles têm que lidar com pessoas e eles não têm formação para isso. Grazi? Gente, sou eu, Grazi. Vocês estão me vendo? Oi. Vocês estão me vendo? Eu acho que Grazi caiu. Gente, vocês estão gostando? Me contem. Estão gostando do bate-papo? Grazi saiu, vai voltar. Acho que caiu a internet dela. Oi, Isa, tudo bom, querida? Leandro, ela vai voltar. Tá bom, Isa, obrigado. Eu percebi agora, eu fiquei em dúvida se era eu que tinha congelado ela. E aí, vocês estão gostando da live? Se quiserem fazer alguma pergunta, que a gente já está chegando perto do final da live. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, perguntem. Obrigado, Lu. Lu sempre participa das lives. É verdade, Grazi é animada. É.
Ah, minha filha, quando junta eu e Grazi, não tem pra ninguém, porque as duas, eu não sei quem é que fala mais, quem é que tem mais ideia. As duas ficam assim, ó. Venha, deixa eu convidar ela de novo aqui. Cadê? Eita. Deixa eu convidar você de novo, amore. Que você caiu. As práticas restaurativas, a CNV como meio. Ainda bem que você voltou. Eu nem vi que eu tinha caído, fiquei na dúvida se era comigo, se era com você. Eu Depois eu fiquei fui na ver. dúvida também. Mas eu acho que era comigo, porque eu vi as pessoas comentando depois. A Foi. Graça não tá aparecendo. É, Mas é bom que a gente feche, então, para é, poder já deu nosso momento. é. Mas eu fiquei Deixa eu ver feliz de se ver tem alguns alguma comentários. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Adorando, estou aqui. A Grazi fala com tanto amor, anima demais. Eu estava dizendo que nós duas, Grazi, se juntar eu e você, as duas falando o tempo todo e as duas nessa animação, eu acho que a gente nem dorme se a gente estiver junta. Estou Verdade. pensando. Vai virar a madrugada. Ô, Vitor! Obrigada, o doutor Vitor Gurgel, lá da OAB, lá da diretoria da OAB. Um prazer estar aqui. Olha, Obrigada, doutor. quero super agradecer também. Eu vi que o pessoal falou dos insights que foram legais. Só faltou falar uma coisinha, que eu falei de mediação com filosofia, como técnica, e faltou como processo. Que aí Certo. entra aquilo que você falou. Que o processo significa que a mediação ela é um método, né? Então ela tem início, meio e fim, ela tem fases e procedimentos, né? Então ela pode ser aplicada no âmbito judicial e também no âmbito privado, no âmbito extrajudicial. E aí realmente vender o peixe da mediação exige você acreditar. Aí entra o brilhinho no olho. O pessoal Exatamente. falou assim: tem que ter brilho no olho, porque você tem que acreditar no que você realmente É faz para passar para verdade no que você está falando, né? verdade, para passar segurança, para passar confiança, para mostrar assim que nada do que você fizer vai realmente dar certo. Porque você tem uma questão relacional. Você quer levar isso para o juiz, ele nem está aí nessa relação. Por mais que ele tenha estudado para ser o mais justo possível, ele não vai julgar nem para mais e nem para menos do que você está pedindo ali. Mas você, no fundo, sabe o que você quer. Se você for chegar para sua amiga para falar o que você quer, você fala, puxa vida, vamos supor se for um caso de família envolvendo filhos pequenos. Poxa, nossa, esse cara, pelo amor de Deus, era só ele fazer isso, só ele fazer aquilo, a gente quer comandar. E se for o contrário, a mesma coisa, né? Ele vai saber falar para os Exatamente. amigos dele o que realmente ele quer, Exatamente. o que ele espera. E, Então, no fundo, né? e eu acho, e eu acho assim que a gente está na comissão também é uma grande missão, né? É um grande desafio, porque a gente precisa estar falando com os advogados, né? O quanto o advogado e o mediador podem ser parceiros, né, Grazi? O quanto agrega, né? Excelente. Aqui, por exemplo, eu estou na comissão de mediação de Lagoa Santa. Lagoa Santa é caminho do aeroporto de Confins, né? Então é assim, colado no BH. As pessoas daqui, muitos trabalham lá em BH, eu também. BH, Betim, etc. Então, só que ainda tem aquela questão muito interiorana também, de desconfianças, de achar que está querendo tomar espaço, porque antes todo mundo se conhecia aqui na cidade. Aí, de repente, vem uma pessoa nova apresentando uma proposta nova, está querendo concorrer comigo, né? Até eu explicar que não, peraí, eu posso ser sua parceira, eu posso facilitar a sua vida. Porque a mediação está aqui para servir a advocacia. Ela não está para tomar espaço. Ela está Com aqui para certeza. servir. Eu falo muito disso. A mediação está a serviço da advocacia. Se o advogado conseguir usar disso. Aí, olha que coincidência boa que aconteceu na minha vida. Eu vim para cá e aí surgiu um caso de mediação. Que nem foram as pessoas daqui que indicaram. Foi uma colega minha que acabou, por coincidência, dando uma consultoria e falou que o caso era um caso de mediação, que era uma questão sucessória, pesada entre filhos e mãe, uma mãe idosa e 4 filhos contra a mãe. Foi muito desafiador.
Olha que situação. E aí o advogado da senhora tinha me visto na OAB. Então ele viu que eu era a presidente da comissão e pensou, poxa, agora que eu quero acompanhar mesmo, vamos ver como é que vai ser esse caso, né? E ele foi um grande parceiro. E a partir dali, ele também começou a falar super bem da mediação. Ele falou, se não fosse a mediação, claro que ele foi super colaborativo também, foi super aberto, mas ele sabe que alguns momentos da mediação são muito tensos. E é nesses momentos tensos que as coisas podem ir por água abaixo. Porque tem um momento da mediação que as pessoas ficam à flor da pele. E ou ela chuta um balde, ou o mediador consegue gerar movimento em direção ao consenso. E aí exige técnica, exige habilidade, exige qualificação. E aí foi exatamente nesse momento, com aquele teste de realidade para um, teste de realidade para outro, e conversa daqui, conversa dali, escuta, que a gente foi conseguindo desobstruir as arestas e chegar realmente numa possibilidade, e fez toda a diferença. Então, assim, outro ambiente para se empreender. Na advocacia, com parceria. Exatamente. Querida, estamos chegando ao fim, infelizmente, porque a vontade que eu queria estar, sabe o quê? Sentada no sofazinho com você, conversando, comendo pão de queijo, que eu amo. Queria estar assim, mas a gente ainda vai se encontrar. Ou aqui ou aí a gente ainda Com certeza. A gente falou de doce de leite. Você tem que comer, então, pão de queijo com doce de leite. Parece muito estranho. Para mim também parecia. Mas é uma das melhores coisas que você vai comer. Pois é. Eu vou, em breve eu devo ir aí a BH. Vou te procurar para a gente comer esse pão de queijo. Vai ser um prazer estar junto com você, viu? Te admiro muito. Fico agradecida de você ter aceitado o convite, de ter contado aí da sua história. Eu sei que você é uma mulher guerreira, é uma pessoa que sempre está se reinventando, sempre está buscando aí, né, se renascer e a gente ter... E isso faz parte, né, do espírito empreendedor, né? Então, eu acho... Perseverar, né? Esse foco, essa persistência, e eu acho que muito pelo amor à causa. Eu acho que quando a gente tem amor pelo que a gente faz, a gente se torna mais forte para enfrentar. Você falou, a gente se reinventa. A gente se reinventa. Então, a mediação, ela é isso. Peraí, não está dando aqui na mediação processual, né? Em que você tem ali né? Está ali fazendo um processo de mediação. Peraí, mas tem como eu ministrar um curso, ministrar uma palestra, tem como eu atuar na mediação dentro da escola, tem como eu atuar, levar a mediação para outros lugares, né? Porque você entende os princípios, os valores da mediação e como ela pode realmente alcançar a cultura da pacificação, né? Então, pode dar um beijo aí em todos que estavam aqui com a gente à noite. Eu queria agradecer. Dê aí seu recado final. É isso, gente. Eu quero agradecer vocês e espero que tenha realmente conseguido plantar uma sementinha, né, de verdade nesses corações, ao mesmo tempo mostrando para vocês que vale a pena, né? Mediação, eles brincam que é um caminho sem volta, mas é mesmo. Recentemente saiu na Forbes, né, uma notícia de que a mediação está dentro realmente das 5 profissões de futuro, né? Daqui a uns 5 anos. Então, é um momento, sim, de se qualificar, de se preparar, né? De abrir no caminhos, de ir conhecendo pessoas, de participando de eventos. Muitas das vezes vai ser gratuito, muitas das vezes vai ser voluntário, mas, ao mesmo tempo, é um passo para trás para dar 2 para frente. Você tem que saber em que você está investindo, né? E todo empreendedorismo precisa de investimento. Precisa de investimento, principalmente nesse caso, em si, porque o conhecimento também ninguém te tira e isso vai te abrir portas. Então, sejam bem-vindos também ao meu perfil aqui, Clarificar Conflitos, né, Rosane? E eu também deixo aqui algumas dicas, também falo sempre nos meus stories, também estou à disposição no direct, quando vocês quiserem me chamar, conversar, eu respondo todo mundo. Querida, foi um prazer enorme e vamos continuar com essa parceria, né? Essa amizade, essa parceria, e vamos fazer projetos juntos aí, vamos empreender juntos. Estamos nos devendo. Vai ser uma alegria. Estamos nos devendo. Você está me devendo isso.
Eu acho que, na verdade, é, é aquela coisa de também o empreendedorismo tem isso. Às vezes, sabe aquela coisa de acontece quando tem que acontecer também, quando tem que ser, e a gente tem que respeitar, às vezes, esses momentos, né, Rosane? Porque muitas das vezes também a gente também passa os carros na frente dos bois, né? Como diz os ditados. E assim, mas tem o desejo? É das duas partes? Então é criar meta, né? Criar Exatamente. meta para É fazer se acontecer planejar, se preparar e com uma mediação para seguir. prospectar daqui para frente, né? Não deu por algum motivo que nos trouxe até aqui hoje. Então, daqui para frente. Exatamente, querida. Meu bem, muito obrigada. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, ou quem vai ver depois dessa live. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima segunda com mais um convidado especial, porque essas lives são tão maravilhosas. Eu fico tão feliz de estar com essas pessoas queridas. E agradecer a todos. Mandem sugestões de convidados, perguntas. E vamos empreender, gente. Vamos fazer essa mediação ganhar o Brasil, essa mediação, né, se sedimentar aí, virar realmente uma cultura da mediação no nosso país. Viu? Um beijo, querida. É isso. Gratidão. Beijo, espero vocês também. Tá bom. Tchau, tchau. Beijo.